Oi meninas, tudo bom? Olha eu aqui novamente, assim, atendendo uma quantidade muito grande de pedidos que eu tenho lá no meu Instagram. Quem ainda não me segue, me sigam, @LizBranquela. No meu Instagram eu falo bastante sobre lábios, eu sou aficionada por batons, então se você gosta também, não deixe de me seguir. Eu preparei um tutorial para vocês bem especial, uma make inspirada nas sereias, com a coleção Intense Sereias Urbanas de O Boticário. No vídeo eu vou falar também, dar algumas dicas para vocês sobre como eu preparo meus lábios, como é que eu faço a aplicação do batom, dar algumas dicas sobre acabamentos. Então o vídeo está bem legal, eu espero realmente que vocês gostem. Se vocês têm curiosidade de saber como é que eu faço, então continua. Eu vou começar pelos olhos, meninas, porque vocês sabem que o meu babado é boca, eu sou muito mais boca do que olho, então vamos começar pela parte mais difícil pra mim, que são os olhos, tá bom? Eu vou usar nos olhos, meninas, esse duo aqui, Intense Sereias Urbanas, é o do que de um lado é verdinho, do outro é azulzinho. O nome é Mar Misterioso. Eu queria uma sombra que se aproximasse do tom do esmalte. Aliás, esse esmalte que eu tô usando, meninas, é o esmalte da coleção, o kit esmalte e caviar da coleção. Aqui, ó. Eu fiz a unhazinha de caviar só na filha única aqui. Depois eu aproximo para vocês verem melhor. Então, eu queria um esmalte, perdão, uma sombra que ficasse próxima ao tom do esmalte. Então, eu vou misturar essas duas sombras aqui. Deixa eu fazer uns swatches aqui para vocês verem. Deixa eu só ver qual que vai ficar o verde. Olha só como é que são super pigmentadas, são bem legal esse duo. Eu gosto muito, são duas cores que eu gosto muito. Eu me lembro da minha infância, quando eu comecei a usar maquiagem, quando eu era bem novinha, eu futricava as makes da minha mãe. As primeiras, naquela época no começo dos anos 90, usavam muito, as mulheres usavam muito lápis colorido verde e azul. Então, sombra verde e azul também. Então, ficou marcado assim na minha memória essas duas cores. Por isso eu gosto bastante. Foi as primeiras cores que eu tive contato assim de maquiagem, foi um lápis verde. E eu peguei ele da minha mãe, não quis devolver mais, por isso que eu tenho uma paixão bem forte assim por lápis colorido. As meninas sempre perguntam por que eu não gosto de usar lápis preto na linha d'água, na parte de baixo. Verdade, não é que eu não. É que eu não gosto mesmo, assim, é uma preferência. Primeiro que eu acho que diminui os meus olhos, e porque eu prefiro na parte de baixo lápis colorido. Então, assim, é uma preferência minha, assim, é algo que eu gosto e que já é de muitos anos, desde pequenininha. Então eu não pretendo mudar, sabe? Ainda que os pessoal fale, parece que a make tá incompleta, parece que tá faltando alguma coisa. Mas eu gosto dessa forma, então eu acabo praticando e fazendo sempre assim. Com um pincelzinho de corretivo, língua de gato aqui, é interessante falar que esse pincel é para quem quer depositar produto. Por isso que quando você vai fazer uma make mais carregada, com uma pele com a cobertura maior, os maquiadores costumam usar esse pincel. A mesma coisa eu transferi isso para a sombra. Eu costumo, aprendi a usar isso aqui a partir de um curso que eu fiz numa loja gringa. E elas usavam bastante pincel língua de gato, pincel de corretivo para depositar produto, para depositar sombra e deixar ela com uma intensidade maior. Eu vou aplicar na minha pálpebra móvel o azul. E outra coisa, esses pincéis língua de gato, como eles depositam produto, deixa eu varrer aqui porque eu já preparei a minha pele.
como eles depositam produto, se a chance de cair embaixo é menor, e se a sombra tiver pigmentos de brilho, glitterzinho, por exemplo, ele não vai varrer o produto. Então, é uma dica bem legal para quem quer também, outra dica legal para quem quer acentuar a cor da sombra, se você estiver usando, por exemplo, uma sombra baked, é você umidificar o pincel antes com uma água termal, por exemplo. Eu apliquei o azul aqui em toda a minha pálpebra móvel. Agora, com o pincel de esfumar, eu vou pegar, na verdade, esse aqui é meio grande, deixa eu pegar um menorzinho. Vou pegar esse aqui. Opa! Usando o verde agora, eu vou marcar o meu côncavo e deixar que essa sombra se misture com o azul. Na verdade, no final das contas, o azul vai ficar só aqui, rente à linha d'água. Perdão, rente aos meus cílios aqui, vai ficar um azulzinho. A maior parte da pálpebra vai ficar com um tom assim, uma mistura do azul com verde. Agora eu vou pegar um pincel de esfumar. Vou finalizar esse finalzinho aqui. Como eu gosto do meu côncavo um pouquinho mais marcado, com um pouquinho mais de profundidade, eu vou passar um pouquinho de sombra marrom aqui, só para finalizar. E vou esfumar bem, sempre em movimentos de vai e vem. Uma coisa legal falar nesse lance de esfumar e de fazer o côncavo é que um dos segredos é você não tirar o pincel do... Bom, meninas, eu já fiz o mesmo no outro olho. Agora eu vou pegar o do lápis Olhar de Sereia, que de um lado ele é um azul mais escuro, do outro é um verdinho. É praticamente dois tons que combinam com... bem parecidos com os tons do duo. E eu vou delinear aqui a parte superior com esse lápis azul mais escuro. Vou esticar aqui porque meu olho é caidinho. Dependendo da posição, eu não consigo ver o delineado. Como meu olho é caidinho, o que eu faço aqui é deixar o canto externo do delineado mais alto. Isso vai dar a ideia de que meu olho é levantadinho no cantinho. Agora, meninas, terminando o meu olho, finalizando o meu olho, depois eu vou dar um pause aqui para eu colocar um cílio. Eu vou passar a parte verde do lápis na parte inferior dos olhos. Olha aqui, olha só, o azul, não, perdão, o verde e o azul. Prontinho, meninas, voltei, dei uma corrigida na minha sobrancelha, coloquei um cílio. Agora eu vou usar a máscara de cílios de volume da mesma coleção, Intense Serias Urbanas, opa, que a cor é marinho sedutor. Ela é um tom de azul bem escuro e o aplicador é bem interessante, olha. De um lado ele é fofinho, em duas laterais ele é fofinho, gordinho, e nas outras duas laterais ele é retinho. Esse formato favorece tanto o volume quanto o desenho, a definição dos cílios, é bem legal. Eu já tinha visto uma outra máscara com esse formato de aplicador, mas eu não tinha provado até então. Eu vou dar uma super interessante dessa máscara, eu dei um zoom aqui para que vocês conseguissem ver. É que, ó, cada vez que você faz esse movimento
ela dá uma levantada super nos cílios, ó, aqui, ó, opa. Viu? Cada vez que essa base gordinha, ela faz o movimento de girar e encostar nos cílios, ela vai levantando. Antes de passar para os lábios, meninas, eu vou usar aqui o Duo Blush Bronze da Sereia. Muito bonito esse nome. E o blush é muito bonito. Eu adoro bronzer. É um dos produtos de make que eu mais uso. Como eu tenho um rosto redondinho, eu sempre uso como contorno. E esse aqui da Intense é muito, muito legal. Deixa eu fazer uns swatches aqui para vocês verem. Fica um tom, não sei se vocês vão conseguir ver. Ai, que legal. Tá dando pra ver certinho. Fica um tom de bronze discretinho, assim, muito bonito. E o tom de coral, esse blush, nossa, adorei. É também o tom de blush que eu uso bastante, porque ele dá aquele tomzinho de coral, assim, mais natural, assim, uma aparência mais coradinha. Eu vou usar o blush, a parte mais coral aqui, ó. Mais em cima da bochecha. Pegar mais um pouquinho. E esse tom mais bronzeado eu vou usar aqui no contorno. Deixa eu pegar um pincel. Indo de encontro com o blush. E esfumando bem aqui pra você não saber onde que o blush termina e onde que o bronzer começa. Vou aproveitar que eu já tô com o bronzer aqui na mão. Vou passar aqui. Aqui nessa região você pode chegar até mais embaixo um pouquinho. E aqui na lateral você faz uma linha. Faz a mesma coisa do outro lado. Tenho certeza que tem muitas seguidoras minhas, muitas leitoras minhas que me acompanham lá pelo Instagram. Quem ainda não me segue, me sigam, @LizBranquela. Eu tenho certeza que elas estão super curiosas, porque muita gente comenta, quer saber como que eu faço o contorno, como que eu preparo os lábios para ficar bonito, para ficar certinho como sai nas fotos. Eu tenho certeza que tem muita gente curiosa para saber como eu faço. Gente, na verdade não tem segredo nenhum. O segredo é, primeiro, você trabalhar a sua coordenação motora. Por quê? Porque a aplicação do batom nada mais é do que você acertar o desenho da sua boca, né? E com relação ao cuidado, à aparência, à beleza que finaliza, isso é a preparação dos lábios, a preparação da região ao redor dos lábios. Existe uma diferença de cor entre a nossa pele e os nossos lábios. O meu é bem vermelhinho, a minha pele ao redor, essa região que fica aqui ao redor dos lábios, ela não tem uma definição muito grande. Eu posso dizer assim, vulgarmente falando, ideia que eu não sei na verdade, a expressão que eu usaria para falar a respeito dessa região aqui, mas é esfumada, sabe? Não tem uma definição entre a parte vermelha e a parte bege do rosto. É tudo embaçadinho. Então, quando eu não preparo os lábios, se eu passar um batom escuro ou principalmente um batom nude, a parte vermelhinha dos meus lábios aparecem. E aí o que acontece? Eu tenho que passar um pouquinho assim, bem no limite mesmo dos lábios. Se brincar, dependendo, se tiver muito vermelhinho ao redor dos lábios, eu tenho que passar um pouquinho para fora
Para cobrir, um pouquinho para fora, desculpa, falei muito rápido. Para cobrir essa região vermelhinha dos meus lábios, que é bem vermelhinha mesmo. Então, para fazer com que o contorno dos lábios fique mais perfeito e muito mais bonito, o que que eu faço? Eu apago. Você pode usar base corretiva, eu vou usar a mesma base que eu usei no rosto. Use de preferência a mesma base que você usou no rosto, para não dar a diferença no tom da pele, porque como você já preparou e você já tá maquiada, a sua pele tá de uma cor e os seus lábios têm que ficar na cor similar, ou idêntica, né? Eu vou apagar. Então, gente, a ideia de apagar os lábios para mim é principalmente por conta do contorno, mas os lábios bege, em tom bege, vai realçar a cor do batom, deixar a cor do batom muito mais intensa. O que mais? Ela pode aumentar a durabilidade se você passar base e pó, o batom e depois mais uma camadinha de pó. Outra coisa, se o batom é muito translúcido, muito cremoso, com acabamento meio transparente, o fundo bege vai fazer com que você aumente a cobertura desse batom, deixando ele com a cobertura mais 100%, né? Aumentando a cobertura dos lábios. Então, assim, isso é um critério seu. Por exemplo, quando eu faço swatches, geralmente eu apago os lábios só quando é um batom muito escuro, ou quando é um batom nude que tem uma cobertura muito alta, ou qualquer outro batom de cor intensa com a cobertura muito alta. Gloss, batons com acabamento translúcido, eu não faço esse tipo de preparação. Por quê? Porque isso vai influenciar no resultado final, isso vai alterar a cor do batom. Então, se eu fizer swatches com preparação de pele e o batom for translúcido, na hora que eu fotografar, o batom vai parecer cremoso e não é isso que eu quero. Eu quero mostrar a realidade, como é realmente para vocês. Então, isso você vai pegando o jeito, assim que você vai provando, passa um batom aqui, faz uma preparação. Se não é para fotografar e com a intenção de fazer swatches, aí você pode fazer a preparação dos. Bom, meninas, eu já terminei a aplicação do meu batom, agora é para finalizar. Eu vou usar o brilho labial Beijos Tentadores. Esse brilho é muito especial. Eu me lembro no lançamento o Sadi falando a respeito do conceito, de como foi criado, de como ele se empenhou nesse para conseguir alcançar a cor que ele desejava nesse brilho labial. E eu realmente, mesmo com a quantidade de brilhos e experiência que eu tenho nesse segmento, nesse sentido, brilhos e batons, eu não sei definir essa cor. Ele é um rosa, mas o brilho dele é muito diferente. O brilho dele não é não defino como dourado, nem furta-cor. Ele é um brilho muito diferente, lembra mesmo madrepérola, né? Ele tem um efeito holográfico nos lábios que dá uma sensação de lábios mais volumosos. E o efeito, ele reflete a luz e tem um efeito de uma cauda de uma sereia. É realmente muito bonito esse brilho. Eu vou aplicar para vocês verem como fica. Ele é um rosinha aqui na embalagem. Olha só isso. Você pode usar ele sozinho ou por cima de um batom. Gente, é muito bonito. De cara você já sente, assim, eu tô vendo aqui no vídeo assim, e na hora eu já tive a impressão de que meu lábio tá bem mais volumoso. Tudo que reflete a luz, né? Ela dá essa ideia de volume, tanto que quando a gente faz o contorno, o que a gente ilumina, a gente leva pra frente, o que a gente escurece, a gente traz pra trás, né? Então, olha isso que linda.
Bom, meninas, acabou. Eu já terminei a minha make de sereia com lábios de sereia. Se vocês têm curiosidade de saber mais sobre essa coleção, querem conhecer um pouquinho mais sobre esse universo de sereia, a proposta da marca, o porquê da criação dessa coleção, acesse o site boticario.com.br/sereias urbanas. Acessem também o canal da marca. Lá vocês vão poder utilizar o aplicativo Tatuei uma Sereia e assistir ao vídeo Lenda ou Verdade. Gente, eu fico aflita com esse assunto, porque eu realmente acho que sereias existam. Vocês acreditam ou não em sereias, hein? Então, é isso, meninas. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!